Atenção. Está subindo, vai demorar uns 10 segundos, tá subindo lá, vai estar ao vivo. Tá, vamos esperar só um pouco, as pessoas vão começar a chegar, aí a gente começa. Pronto, a gente está ao vivo. Tá, vamos só esperar um pouco, e mais. Chegarem, né? Entramos aí com um pouquinho de atraso, só para ter acertado aqui a parte técnica. Agora já foi nomeado o novo ministro da Educação do governo federal, que é um militar, ele é oficial da reserva da Marinha. Parece que o governo está todo militarizado. O ministro interino da Saúde é militar, o da Educação é militar. É um governo militarizado. Me parece que já são mais de 3.000 cargos de confiança que foram entregues para os militares na gestão do governo Bolsonaro. Nem a ditadura militar tinha tantos militares na máquina estatal. Uma coisa... Ministro da Casa Civil é militar. Exatamente, que é o principal, o que articula. Tem o general Heleno, enfim, é um governo militarizado. Agora, na educação, colocar um militar, tudo bem que ele tem ali uma formação, ele estudou, é economista, fez pós, enfim, mas, de qualquer forma, né, vem da área militar, ele é da Marinha. Enfim, nós estamos acompanhando aí toda essa movimentação. O Weintraub continua foragido nos Estados Unidos, com medo de ser preso, foi para Miami. Enfim, com a proteção do governo, né? Fugiu com a proteção do governo. Exatamente. E a nossa luta nesse momento, nós estamos com várias emergências na área da educação, e uma delas é a aprovação do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério. O Fundeb vence agora no dia 31 de dezembro. E se ele não for renovado imediatamente, você vai ter um corte no financiamento da educação, um corte monstruoso, que vai cortar mais da metade dos recursos das escolas públicas do Brasil. Então, ele tem que ser aprovado imediatamente. E o governo não apresentou nenhum projeto. Existe um projeto tramitando, mas que não é do governo, que há uma luta para que ele seja aprovado rapidamente. Então, essa questão do Fundeb é fundamental para nós. Já dá para começar, Vitor, Celso? Eu acho que já dá mais 2 minutinhos, cara, já começamos, viu? Tá, então me dá E o outro fator aqui, Carlos e todos que estão aqui também, a gente, antes de começar a nossa live, é a fala do secretário municipal de educação ontem também aqui em São Paulo foi horrível, né? Dizendo que na volta às aulas aqui em São Paulo, rede municipal, em setembro, se for o caso em setembro, eles vão fazer uma prova para analisar o que os alunos aprenderam. Eu falei ontem, absurdo isso na Câmara Municipal, na tribuna, os alunos, 70% dos alunos não têm nem acesso aos meios digitais para acompanhar as aulas. Como é que vai fazer a avaliação? Ele está fora da realidade. O secretário da Educação aqui está pior do que o Weintraub. Olha, vamos então, tudo bem? Vamos começar? Eu posso já fazer uma introdução rápida aqui para passar a palavra para que vocês falem? Então vamos lá, nossa live de hoje é nem plantão, nem volta às aulas, salvar vidas na educação. Salvar vidas é a nossa prioridade, é a nossa grande luta. Esse ato live é um instrumento de luta, de denúncia, né, e de mobilização do magistério, dos profissionais da educação e de toda a comunidade escolar, que é um grito que nós estamos dando para pressionar os governos a voltarem atrás com essas decisões genocidas que estão em curso em várias redes de ensino do Estado de São Paulo, na rede estadual e nas redes municipais. Então, por isso que nós estamos realizando esse ato live no dia de hoje, também para ouvir as pessoas, os profissionais da educação, que estão na linha de frente desse processo. Primeiro que nós já tínhamos uma luta antes do anúncio do governo Dória
de volta às aulas, desse cronograma que ele apresentou de volta às aulas no dia 8 de setembro, nós já tínhamos uma luta muito importante contra a permanência de profissionais da educação nas escolas municipais e da rede estadual também. Nós fomos ao Ministério Público Estadual, o Celso e eu, fomos à Organização Mundial da Saúde, fomos à Organização Internacional do Trabalho, denunciando, né, que os prefeitos e o governador estavam obrigando os profissionais da educação a permanecerem nas escolas. Fizemos um movimento amplo nesse sentido, conseguimos reverter em algumas regiões, a rede estadual recuou parcialmente, a rede municipal não, a rede municipal de São Paulo não recuou, tanto é que nós estamos perdendo colegas constantemente, semanalmente, nós recebemos notícias tristes de servidores da educação, ATEs, gestores, coordenadores pedagógicos, diretores, que morreram, literalmente morreram, vítimas do coronavírus nesse processo. E na rede estadual também, nós estamos recebendo em algumas redes municipais. Então, é um procedimento criminoso manter profissionais dentro das escolas, e não há necessidade, porque o trabalho pode ser feito remotamente. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, agora, com o anúncio da volta às aulas no dia 8 de setembro, houve uma indignação geral no campo da educação e de outros setores também da sociedade, até porque nós sabemos que é lamentável, né, que o governo faça o anúncio de um projeto, de um programa de volta às aulas, quando a pandemia atinge o ponto máximo no estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje já tem mais contaminados do que na Itália. Saiu ontem os dados, os números, nós ultrapassamos o número de pessoas contaminadas. São Paulo também é o epicentro hoje do coronavírus. São mais de 13 mil pessoas mortas, né? Em 24 horas, nós perdemos 434 pessoas. Então, é o pior momento. E nós vivemos um drama. Muitas cidades que abriram o comércio, que flexibilizaram, mesmo no estado de São Paulo, estão voltando atrás de uma forma desesperada. Sorocaba, por exemplo, está voltando. Campinas, a cidade de Registro, várias cidades estão voltando atrás. E parece que esses prefeitos não aprenderam nada, nem o governador de São Paulo, com o que aconteceu. Acho que a cidade símbolo do que vem acontecendo foi Blumenau. Blumenau, vocês se lembram, abriu o comércio, abriu as academias, abriu tudo. As pessoas foram fazer fila para entrar no shopping, contrataram uma banda para tocar. O que aconteceu com Blumenau hoje? As pessoas estão morrendo, o prefeito fechou tudo, voltou atrás. Então, não funciona. Em várias cidades do mundo, isso já aconteceu. Então, São Paulo tem que aprender com a experiência de outras cidades e de outros países, né, de outros estados. Aqui não, aqui eles estão abrindo no pior momento, no momento de alta do coronavírus e de mortes e de contaminação. Então, é um absurdo, isso é um retrocesso, mas é um retrocesso que vai custar a vida de milhares, talvez milhões de pessoas, Celso. E eu fico chocado com isso agora, com essa possibilidade de volta às aulas no dia 8 de setembro, porque é uma experiência. O próprio governo fala, nós vamos fazer uma experiência de 28 dias na primeira fase, fazendo o rodízio, mas é uma experiência que transforma a rede de ensino numa verdadeira cobaia, num laboratório que vai custar a vida de pessoas, né? E todas as medidas do governo foram desastrosas nesse sentido. Vocês se lembram do rodízio aqui em São Paulo, que não deu certo, dos bloqueios, que também isso não funcionou. Então, o governo ele é desastroso. Só que essa incompetência e esse desastre, ele custa vidas. Por isso que é um ato criminoso. Então, por isso que nós estamos mobilizados para reverter essa situação. Nós estamos tomando medidas jurídicas no Parlamento, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, mas a mobilização é fundamental. Essa mobilização ela é a chave para reverter essa situação. Vou passar para o Celso, daí a gente abre para que vocês possam participar. Legal. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, Carlos. Importante esse ato aqui, esse ato nem plantão,
nem volta às aulas. Salvar vidas na educação. É por isso que nós estamos aqui, com o objetivo de salvar vidas na educação, salvar vidas como um todo, né? Mas na educação principalmente, porque, como o Carlos disse aí, nós vivemos esse ataque aqui, né? Tanto do governo do estado como do prefeito aqui da cidade, Bruno Covas, que segue as determinações aqui do governo do estado. E isso a gente vem falando, falando na tribuna, acionamos o Ministério Público com essa ação criminosa. Eu digo que é uma ação criminosa a manutenção do quadro gestor das escolas, do quadro de apoio nas escolas, e dos trabalhadores também da limpeza nas escolas. São quase 20 mil servidores, trabalhadores, que estão submetidos a esse contágio aí desnecessário, porque quase 90% desse trabalho poderia estar sendo feito via teletrabalho, né? A gente sabe disso, e o que acontece é colocando essas pessoas para ir para a escola desnecessariamente, elas correm um sério risco, né? Porque a grande maioria vai de transporte público, de trem, de ônibus, do metrô, e a gente sabe que um dos meios de contágio muito forte é o transporte público. Então, o prefeito insiste nessa técnica, nessa medida criminosa, submetendo todos esses trabalhadores, né? Está lutando muito para que tire todos os servidores das escolas, né? E agora, além disso, ele colocou as escolas para distribuir cestas básicas para o governo do estado, cestas básicas com produtos vencidos, com produtos mofados, né? Colocando aí os profissionais da educação na linha de frente do contato aí com as pessoas, também com a comunidade, entregando produtos vencidos. Olha só a irresponsabilidade, tanto do governo do estado como da Prefeitura de São Paulo, do secretário municipal de educação. Então, a gente tem que lutar muito contra isso, e a volta às aulas, o anúncio da volta às aulas é uma coisa absurda, né? E de ontem, que nós estávamos falando aqui, o secretário anunciar que vai fazer uma prova para analisar o que os alunos aprenderam nesse período. Ora, a gente vive um aprofundamento das desigualdades sociais. Quase 70% dos nossos alunos não têm nem acesso aos meios tecnológicos, banda larga, celular, para ter acesso às aulas, quanto mais fazer uma avaliação. Isso aí, eles estão completamente pirados. Nós tivemos uma reunião na Câmara Municipal com vários especialistas, né, na área de microbiologia, virologia. Estava lá esse doutor em virologia, o microbiologista Átila Yamarino, e ele disse claramente, não é o momento de estar pensando em volta. A flexibilização foi feita não sobre os aspectos epidemiológicos, foi feita por aspectos econômicos, basicamente, e só. Então, a gente não pode concordar com isso. A economia não é mais importante com a vida que a vida, então a gente está aqui para isso, esse ato é para isso, e para ouvir vocês, a experiência que vocês trazem, que é a realidade do que está acontecendo. A realidade é essa, não é a realidade que o secretário vai na televisão falar. Então, muito importante isso, para ouvi-los e a gente fazer essa manifestação. Vamos lá, então, Celso, olha, só um recado, para quem quiser entrar na live, fazer também intervenções, é só avisar a Simone, as pessoas estão acompanhando pelo Facebook, então podem fazer a inscrição, que a Simone encaminha vocês e manda o link para vocês entrarem aqui na live. Então, é um espaço aberto para vocês se manifestarem. A intenção é que vocês tenham voz e vez aqui nesse ato, as pessoas que estão no chão da escola, no dia a dia, no cotidiano escolar, e que estão sofrendo a maior ameaça de contaminação. Então, vamos lá, vamos abrir com a Fernanda, a professora Fernanda, que é a coordenadora pedagógica da EMF Mário Lago. Fernanda, está ouvindo? Ok. Como que você está vendo esse processo? Como que é a situação hoje da escola? Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite aí de participar. Essa questão tem me angustiado desde o início da pandemia. Compartilhei com os companheiros aí essa angústia por conta da violência que é isso, né? Nós estarmos na linha de frente nas escolas, correndo risco com a questão do coronavírus e também com outras questões ligadas à segurança, né? A segurança mesmo da própria vida, de assaltos e etc. Além desses riscos todos, existe também o risco de
de a comunidade, que é o que vem acontecendo, se revoltar contra nós, né? Porque, na verdade, como está sendo o caso agora da cesta básica, nós estamos entregando e veio uma lista pronta, né, de SME com os nomes das pessoas que receberiam. E ali na porta, junto com a comunidade, as pessoas não entendem que essa lista veio pronta e que não foi a escola que produziu essa lista. Então, elas produzem todo tipo de revolta contra os profissionais que estão ali, né? Além disso, tem a questão também do não recebimento das apostilas, do cartão merenda, que muita gente ainda não recebeu. Tudo isso recai sobre os profissionais que estão no interior da escola, e a gente não tem resposta para dar para essa comunidade. Então, é uma irresponsabilidade manter os profissionais lá dentro por conta do coronavírus e também por conta dessas violências todas que esses profissionais estão sofrendo, tanto por telefone, quanto ali no online ali com a comunidade. Então, todo tipo de violência possível, esses profissionais estão sofrendo e correndo risco de sofrer, né? Por exemplo, em relação à cesta básica, a gente tem que correr para entregar essas cestas básicas, porque tem medo de, no final de semana, a escola ser invadida e levarem a cesta, e depois a escola ter que responder por isso. Outra coisa foi, junto com as cestas vieram linguiças, que depois que alguns receberam, e no meio do período da segunda-feira, que no caso da nossa escola foi quando a gente começou a entregar e recebemos as cestas básicas, a DRE mandou, né, a diretoria mandou um e-mail falando que a gente tinha que parar de entregar as linguiças e que tinha que devolver as linguiças para o caminhão. Quer dizer, e aí uma parte das pessoas que receberam a cesta levaram a linguiça e a outra não. Pensa na confusão que isso foi ali na escola e para os profissionais que estão ali na linha de frente. Então, gerou muito desconforto, pessoas ameaçando e tudo mais por conta dessa irresponsabilidade do governo de manter as pessoas lá dentro e ainda com funções que não tem nada a ver, que é uma coisa que eu também sempre pauto, eu sou coordenadora pedagógica, com funções que são desvios de funções, na verdade, né? Isso deveria ser feito pela assistência social, nem que eles contratassem pessoas próprias para fazer essa questão, né? Inclusive ajudando aí na renda, pessoas da própria comunidade, né? Podia ter um contrato emergencial, algo nesse sentido. Agora, todo um arcabouço de problemas que foram criados com essa manutenção dos profissionais. E essa nova notícia aí, de que a gente vai ter... Está falhando o som da... Calma aí, só um pouquinho, Fernanda. Está falhando o seu som. Calma aí. Aqui eu estou ouvindo normal. Aqui está normal, Carlos. Então pode continuar. Acho que é só no meu, então. Ok. Pode continuar, desculpa. Não tem problema. Então, e a nova notícia aí de que a gente vai ter que voltar dia 8 de setembro, independente do que aconteça com a pandemia, né? Se tiver alto ou baixo. Outra questão são essas classificações de risco que eles colocam, que eles vão colocando, por exemplo, agora nós estamos no laranja. Seu som está falhando, Fê. Vida. Ela terminou? Não. Não, desculpa. Fernanda, tá tudo certo, dá para ouvir bem a gente. Tá normal o som. E então tem essas questões aí ligadas à volta às aulas, que a gente também fica de mãos atadas e a gente sabe que os alunos na escola não terão todos os cuidados, porque são crianças, obviamente que eles vão se relacionar, vão se abraçar, ainda mais depois de tanto tempo, né, que ficaram longe, enfim, não temos como ter controle desse contágio numa escola com 1.200, 1.300 alunos. Então, eu acho que eu encerro a minha fala por aqui. Isso deveria ser feito pela assistência social, ainda mais depois de tanto tempo, né, que ficaram longe. Então, eu encerro minha fala por aqui, demonstrando essa minha indignação aí com a manutenção dos profissionais e com esse retorno irresponsável que a SME e o governo estão propondo. É isso, agradeço pela participação. Obrigado, Fernanda. Boa fala sua, viu? Bom pontuar. Tá fechado seu microfone, Carlos. Deixa eu ver aqui. Não tá.
Tá aberto, Não me tá ouve? aberto, tá aberto. Tá Já tá perto, aberto dá para agora. ouvir. Estamos ouvindo. Deu algum problema técnico aqui. Então, vamos... cadê a Alessandra? Nós, Oi, cadê? Alessandra, olá, deputado. tudo Boa bem? tarde. Obrigado pela sua participação. Fala o nome da sua escola, Alessandra, para todo mundo saber de onde que você está falando. Tá, a minha escola é a MF, Desembargador Aquiles de Oliveira Ribeiro, que fica na região de São Mateus, na Zona Leste. Eu atuo como professora da sala de recurso, né? E agradeço a participação. Nesse momento, o que nos preocupa, né, é a questão das condições de retorno. Há que se pensar que a vida é muito mais importante que qualquer outra coisa, e nos preocupa muito nesse momento acolher as famílias das pessoas de uma maneira geral, mas aqui eu destaco o público-alvo da educação especial, que são as pessoas com deficiência. Muitos pais têm nos procurado, preocupados com esse retorno, querendo garantias de que estaremos todos em segurança. Sabemos que há crianças com deficiência que têm outras comorbidades, então isso nos preocupa muito. Nesse momento, o nosso papel, enquanto escola, está sendo de acolher as famílias que já estão passando por esse distanciamento. Então, não tem essa energia do olhar no olho, de você poder acolhê-los. Então, e ainda vem, né, salvar vidas na educação, exatamente isso. E ainda vem essa questão de possível retorno, traz uma outra demanda, né, que é além de acolher, você dar certezas, trazer certezas para as famílias dos quais a gente não tem no momento. Então, isso nos preocupa muito. As mães questionam, os pais, os familiares questionam muito como que vai ser esse manter distanciamento, né? Como que vai ser manter distanciamento e a utilização dos IPIs, quando, por exemplo, a gente tem crianças que precisam desse manejo, precisa desse contato, principalmente para os cuidados de vida diária, como o momento da alimentação, o momento da higiene. Tem crianças que precisam desse apoio, então o distanciamento vai ser praticamente inviável. Como que vai ser? Esses dias mesmo eu estava conversando, acolhendo uma mãe, tentando tranquilizá-la. Alessandra, meu filho tem autismo, você sabe muito bem como que é, ele não consegue permanecer, às vezes, com a questão de usar uma roupa quando está frio. Eu não consigo imaginar o que vai ser utilizar máscara, né? Então, nesse momento, criou-se uma demanda e uma expectativa maior para nós, enquanto escola, de ter que dar certezas e tranquilizar as famílias que nem nós mesmos temos. E acolher a família com verdade é essencial. E quanto mais a gente tenta falar para a família que vai dar tudo certo, que a gente está pensando, que a gente está se organizando, soa como não verdadeiro, soa como inverídico para as famílias. Então, isso levanta uma demanda preocupante, porque ao invés da gente conseguir trazer a família, estar lastos nesse momento, a família ainda nos olha com desconfiança. Eu compartilho muito do que a coordenadora Fernanda falou. Quando cria uma comunicação, de certa maneira, até que violenta, né? As famílias não se sentem representadas com as informações. É como se a gente tivesse que passar uma certeza, já acreditando e entendendo que aquilo é inviável. Então, em nome de toda a comunidade da educação especial, a gente é pela vida. Tá? Agradeço a participação. Obrigado, viu, Alessandra? Vamos ouvir agora a professora Marisa Misael, de São Roque, professora da Rede Municipal de São Roque e também presidente da Associação dos Profissionais de Educação de São Roque e região. Como que está a situação ali na região, Marisa?
Bom dia, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Professora presidente Elizabeth Rodrigues, desculpa, você foi a presidente. Isso, eu fui uma das fundadoras da associação, hoje eu sou atual secretária aqui da associação, que também vem se engajando aí na luta pela educação, né? A nossa preocupação, nós vimos com muita preocupação a esse anúncio do governo, porque nós já vivemos uma demanda onde há um excesso de alunos por sala de aula, né? A gente tem as salas de aula lotadas, a gente tem aí a carência, foi muito bem abordado pela professora que me antecedeu aí, da questão da educação inclusiva, né? Porque a própria lei que é de autoria sua, a 15.830, que não respeita, né, a obrigatoriedade de se tirar alunos numa sala de educação inclusiva. Então, como será esse retorno sem condições mínimas? Eu trabalho numa escola onde são 1.100 alunos e desde que eu estou nessa escola, desde 2009, nunca compôs um quadro, e não são culpa das meninas, pelo amor de Deus, que não me compreendam de forma equivocada, mas nunca se compôs um quadro efetivo de funcionários da limpeza. A escola com 1.100 alunos, eram 3 faxineiras para dar conta de um período para outro em 20 minutos, a gente fica até com dó. O lixo nunca conseguia ser retirado todo dia, diariamente. Então, assim, como que nós vamos ter uma limpeza, trocar máscara a cada 2 horas, como é indicado pelos profissionais da saúde? Como que nós vamos ter álcool gel, insumos de maneira geral para uma escola que não tem sulfite, que não tem papel higiênico, que não tem um banheiro para 80 alunos? Então, assim, a gente enxerga com muita preocupação e a gente enxerga também uma situação que está se criando entre pais e professores, porque há pais que defendem ainda esse retorno porque estão tão ansiosos em voltar a trabalhar e pela necessidade socioeconômica, ele está transferindo a escola, eu preciso da escola porque eu preciso colocar meu filho lá. Então, assim, está criando uma situação de desconforto entre pais e professores, porque alguns pais falam assim, eu preciso da escola, porque lá eu tenho que trabalhar. Então, cadê o programa de assistência social que vai cuidar desses pais para que eles possam ficar em casa com esses filhos, para que ele preserve a vida, né? O bem maior, né? O bem maior, a Constituição Federal é muito clara, o bem maior é a vida. Então, antes de qualquer coisa, a assistência social, o auxílio às famílias é a prioridade nesse momento, principalmente porque nós estamos num momento onde as pessoas estão passando por problemas de estresse, problemas psicológicos, problemas de desemprego, e nós temos ainda uma situação agravante. Eu trabalho em periferia, eu sei as condições de crianças com abuso sexual em casa, a pai alcoólatra. Então, nós vamos ter uma situação onde o olhar de empatia para o social, para a condição da família, está sendo deixado de lado, está se criando aí uma situação de uma roleta russa, porque eu entendo isso como uma roleta russa, né? Ninguém sabe quem é assintomático, ninguém sabe quem tem, quem não tem, e isso vai ser transmitido de uma certa forma, e aquela criança que pode ter uma comorbidade também. Eu passei por uma situação ontem, uma pessoa veio me trazer um documento para assinar, e meu filho está assim, sem contato com o mundo desde março, e quando ele viu a pessoa, ele correu e abraçou a pessoa. Então, assim, meu filho tem 8 anos. Isso, para mim, já foi uma amostra do que será a escola, porque as crianças, elas não têm o senso crítico. Por mais que você coloque o videozinho do corona, por mais que você instrua, a criança, ela é tão espontânea, ela expressa o que ela sente. Na primeira reação dela, e a do meu filho foi, ao ver uma pessoa onde ele está isolado desde março, ao ver uma pessoa, porque é marido, filho, né? Então, ao ver uma pessoa, ele correu e abraçou. Então, nós estamos, assim, num momento de muita preocupação e se faz necessário uma grande discussão com o poder público por meio do deputado, do vereador César Janás, por meio das autoridades, dos políticos, para que se repense, porque, para mim, na verdade, isso é uma pressão de escolas particulares, onde ele anuncia aí, muito mais ligado ao empresarial do que à saúde. Aliás, nós vimos ele anunciar um lockdown uma semana antes, na outra reabrir o comércio, né? Então, é incongruente, é incoerente e é reflexo desses mais de 20 anos de PSDB sucateando as escolas do Brasil afora, e não é diferente aqui no município. Obrigado, Eu que agradeço Marisa. Muito obrigado. Gisele. Bom dia.
Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, estamos sim, Gisele. A palavra é sua, Gisele. Vamos lá. Eu sou Gisele, eu estou coordenadora no SEI Brian Bignatti Jardim, aqui no Parque Arariba, pertinho da Dre Campo Limpo. Eu tenho 12 anos de educação e a gente está bastante assustado com a situação que a gente está vivendo. Eu vou abrir a minha fala com uma fala de uma das professoras da minha equipe. A gente tem feito reuniões para nos preparar para o retorno e o sentimento que a gente tem expressado nessas reuniões, para além de tentar planejar esse retorno, é medo, né? Medo, insegurança e incerteza. E aí uma das professoras acho que sintetizou o que a gente tem sentido com relação ao retorno. Ela disse o seguinte: eu me sinto no paredão da morte, um verdadeiro pânico. Eu não vejo a possibilidade de não me contaminar com o retorno. Então, a gente que trabalha com criança muito pequena e que o contato ele se faz no olho, no toque, no afeto, quando falam para a gente que a gente precisa voltar e que a gente vai voltar de máscara, que a gente vai voltar de avental e que esse toque vai ser restrito, é inconcebível para nós que trabalhamos com crianças tão pequenas, né? Então, a gente tem acompanhado e discutido para que a gente não seja... porque a gente sabe que a gente está num governo de exceção e que simplesmente dizem que a gente vai precisar voltar e ditam as regras, e aí assim, a gente não confia nem nessa questão de quando dizem que a gente vai aguardar e analisar o pico, se está subindo, se não está subindo, porque a gente sabe que os dados não são tão reais assim. Então, o meu grupo de professores, e que naturalmente eu comungo com todos, está com esse sentimento de incerteza, de medo, de achar que a gente não vai de jeito nenhum acolher essa família, essa criança pequena, ainda que a gente volte com um número reduzido, e cercear esse direito que eles têm de contato, como a professora acabou de citar, de que a criança tem necessidade de abraçar, de estar junto, e como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente entende que com certeza não é o momento de voltar e que precisa ter um olhar mais afinado para o SEI em especial, porque as crianças são pequenas e a troca de afeto ela é constante, né? Então, acho que a nossa preocupação... Eu estou indo à escola periodicamente por conta da exigência da prefeitura, então tenho trabalhado lá com a minha diretora e com o assistente, mais com o grupo de apoio. A minha escola é um polo de vacinação, então não estamos apenas nós, o tempo todo entram e saem pessoas. Eu tenho 2 crianças pequenas em casa, então saio com a preocupação de trazer o vírus para dentro de casa. Desde que começou a pandemia, eu não vejo a minha mãe, ela é do grupo de risco, então a gente não tem se visto. Então a gente tem um grupo de profissionais que está emocionalmente devastado, né? Então quando não se abre discussão e apenas se faz planos e aí nos comunicam desses planos que foram feitos, isso angustia ainda mais. Então, o nosso sentimento é de angústia, de medo, de incerteza. Acho importante a gente conversar e abrir discussões como vocês têm feito, porque a gente precisa ser ouvido, a gente quer lugar de fala. Obrigada, gente. Muito obrigado, Gisele. Gisele, você que é da educação infantil, uma das regras da volta às aulas no programa do Dória de distanciamento de 1,5 metro. Impossível. Como fazer distanciamento na educação infantil? É impossível. Tem uma outra questão também, está na regra de volta às aulas, é a questão da limpeza de 3 em 3 horas, uma limpeza geral da escola. Também, escola sem funcionários de limpeza, sem agentes de organização escolar, que não são eles que vão fazer a limpeza, mas para organizar os alunos, enfim. Então, as regras são inviáveis na prática, por isso que é importante que vocês falem, porque vocês estão no chão da escola, no cotidiano escolar. Vamos passar a palavra, então. Só antes de passar... Deixa eu só complementar sobre a questão da limpeza que você falou. Então, nós tínhamos um quadro, antes do início da pandemia, de 4 profissionais. Encerrou-se o contrato com esses profissionais, e mesmo a escola sendo polo de vacinação, a gente tem uma menina da limpeza só, que entra conosco bem cedinho e que só sai depois que a equipe do posto... Então, eu fico preocupada desse retorno mesmo que voltem as 4 profissionais, elas, como a moça acabou de falar, não dá tempo delas limparem nem quando em vias normais, imagina no meio de uma pandemia. É impossível. É impossível, Gisele. Impossível. A gente tinha esse quadro mesmo, assim, com a escola com 1.200 pessoas, 1.200 crianças,
e 3 funcionários da limpeza só. O corte que foi feito foi muito drástico, não tem condições nenhuma, não tinha antes e agora muito menos. Com certeza. E na rede estadual, Celso e Gisele, o Dória mandou todo mundo embora. O pessoal da limpeza das empresas terceirizadas foram embora. Então, é pior ainda. Vamos passar, então, a palavra para a professora Maurien. É isso? Maurien Rose. Está me ouvindo? Estou sim, é isso. Vocês estão me ouvindo? Sim, bem. Maurien mesmo. Maurien, que escola que é a sua? Eu sou supervisora de ensino e agradeço a oportunidade, o convite pela fala. Realmente é um tema bastante polêmico, porque mexe com bastante emoções, né, as nossas emoções, porque, como a professora Marisa colocou, muitos pais desejam retorno e outros não. No fundo, todos nós desejamos, né, um retorno. Uma hora a gente vai ter que retornar, porque a gente deseja as nossas vidas de volta, mas isso nos angustia muito, porque a questão é o como e o que priorizar neste retorno. Nós já tínhamos ouvido, no mês de maio, o Dória já tinha colocado um possível retorno para o mês de agosto. Então, na prefeitura, a gente já estava até discutindo que, provavelmente, então, os docentes iriam retornar em julho, no final de julho, e as aulas, os alunos, em agosto. A questão é o como. Este ano mesmo, nós já tivemos um ano atípico, o começo, porque nós não tivemos, né, as escolas não tiveram a limpeza da caixa d'água, a poda. Foi uma surpresa. Tivemos que, depois que as aulas começaram, ficaram esses serviços na responsabilidade da unidade escolar. Isso já gerou bastante um começo de ano bem atropelado. Então, veja, esses são serviços essenciais para a volta. E até o presente momento, nós não tivemos nada publicado sobre esses serviços. Será de quem a responsabilidade? De SME, das unidades? Poderemos mexer com essas verbas? De que forma? Então, são coisas extremamente essenciais para um retorno seguro. Se é que se pode falar em segurança quando nós estamos tratando do vírus. Nos países que retomaram, né, uns 8 países que retomaram, eles retomaram investindo na educação. E este investimento nós não estamos vendo aqui, né? Tá tudo no gerúndio. Como o pessoal colocou, a falta de pessoal do quadro de limpeza, da equipe da escola, nós não temos ATEs, né? Nós não temos professores, coordenadores, então está tudo parado. Aí, quando a gente vai colocar essas questões para a SME, não, está tudo no gerúndio. Esse gerúndio nos angustia, porque nada é publicado, e a gente precisa da equipe, da escola completa, nós precisamos de investimentos adequados para poder lidar com esse retorno, né? Então, mais bebedouro, de como vai ser esses bebedouros, os EPIs, porque quando iniciou a pandemia, várias escolas minhas eram de polo também de vacinação e nós não tínhamos condições, né? Não tínhamos materiais de limpeza para lidar com a população que iria entrar lá para poder se vacinar. Então, tudo isso nos angustia. A gente fica um pouco aliviado, porque parecia que ia ser agora o retorno, né? Ficou para setembro. Temos tempo? Temos. Temos tempos para quê, exatamente? Porque o que é preocupante é que muitas das informações a gente fica sabendo pela mídia, né? Então, o secretário disse que vai conversar semana que vem com o pessoal da educação, né? Fico muito feliz. Porque, assim, o que acontece é que, veja, o secretário do município, ele pelo menos, o do estado, eu achei muito vaga a apresentação. O do município, ele já colocou 3 pontos fortes para esse retorno.
que é, o primeiro ele cita que é o acolhimento do professor, do aluno, ótimo. Segundo, prova. E o terceiro, reforço. O reforço para melhorar essa aprendizagem, podendo o calendário se estender até fevereiro de 2021. Eu digo prova, né? Prova para quem? Avaliar o quê? Né? Então, isso é algo que, há uns meses atrás, quando eu vi que já tinha sido fechada a avaliação externa com a VUNESP, é algo que tem me incomodado bastante. Avaliar o quê? Para quem que interessa essa avaliação? Eu escuto muitas pessoas da Todos pela Educação falando de avaliação diagnóstica. Interesse para quem essas avaliações diagnósticas? Veja, nós flexibilizamos, o prefeito flexibilizou, independente da curva, porque não houve o achatamento da curva, e houve uma flexibilização no comércio, onde nem os comerciantes e nem a população têm respeitado, né? Então, o aumento de contaminação está batendo recorde diariamente. Isso nos assusta, isso nos angustia. A gente pensa no comércio, onde eles colocam lá toda a proteção, álcool gel, máscara e tudo mais. Nós sabemos que os nossos imóveis não são adequados, nós não temos o grupo de pessoas, nós não temos nem autorização para comprar chip, né, de celular para se comunicar com a comunidade. Existe, sim, essa desconfiança, né? Por isso que eu sempre pedi para as minhas unidades fazer as reuniões de conselho, conversar, mostrar transparência de quem é o responsável pelos nomes da distribuição das cestas, quem que não é o diretor que seleciona o aluno A ou o aluno B. Em termos de segurança, eu tenho unidade que a ronda escolar nem apareceu no início do ano para abrir o livro. Então, assim, o medo do avançar, porque eu pedi para se comunicar com as brigadas de apoio da região, que tem favorecido muito e dado apoio às comunidades, principalmente na distribuição de cesta, e a gente percebeu que houve uma aglomeração, houve um tumulto. Então, tudo isso é muito preocupante, isso nos angustia. Antes da pandemia, nós já tínhamos casos sérios de suicídio entre jovens, né, nos nossos alunos. Então, quando você fala em retorno, sem priorizar o humano, a vida, isso é muito preocupante quando você fala em prova. Porque eu pergunto, né, essa prova, essa avaliação destina exatamente para quê? E aí, eu ouvi um instituto INSPER falando monetariamente, olha que absurdo, das perdas que esses alunos terão no futuro. Então, assim, eu fico pensando, quem são essas pessoas da rede privada que anseia pelas nossas avaliações? Em que momento essas avaliações irão ocorrer? Eu tenho escutado muito que de ano perdido. O que foi perdido? Porque quem conseguir retornar às escolas, graças a muitos movimentos sociais, então ele não perdeu. Na educação, diferente desses estudantes aí da Exatas, desse Instituto INSPER, não medimos os saberes e não há retrocessos no aprendizado. Nós temos que pensar que, quando retornarmos, nós teremos um momento de adaptação, porque nós ainda estamos no momento de adaptação à pandemia. Né? O ser humano leva mais ou menos uns 3 meses para se acomodar, se adaptar diante de mudanças. Então, quando nós retornarmos, o que essas avaliações vão estar, de fato, enfatizando? Né? O sentimento inadequado desses jovens, que nós já vivemos uma sociedade saudosista que fica falando o tempo todo que a época boa era do passado e não agora. O que iremos reforçar para o jovem e o adulto, né, da EJA?
que a sua vez passou mesmo, que nós não temos tecnologia, que esse tempo da tecnologia não são para eles, porque ainda nem nos apropriamos do Trilhas 1 e já estão querendo entregar o Trilhas 2, então, assim, é a toque de caixa, a gente tem que se apropriar do material. O professor precisa se apropriar. E olha que nós somos muito bons, somos versáteis, somos criativos, como você tem ouvido em várias lives, né, das experiências penosas dos professores, o quanto que eles são criativos, o quanto que a gente está sempre aberto, fazendo, se apropriando desse saber. A ciência pedagógica, ela mostra que a avaliação ela é processual e contínua. Então, nós não precisamos de uma avaliação fechada, como estão impondo, né? Vão impor. Eu sou contra a avaliação fechada, né? E nós sabemos que para avaliar existem vários instrumentais. Então, você colocar um instrumental que vai ressaltar o quê? Né? Nós temos um currículo na prefeitura maravilhoso. É um currículo que ele está super progressista, é um currículo compromissado na Agenda 2030, nas ODS, e não tem nada a ver com esse momento de prova. Prova, essa foi a palavra do secretário, né? Então, assim, o mundo inteiro está vivendo isso, e nos outros lugares não foi falado em avaliação, tiveram que fazer o retorno. Então, eu penso que essa falta de investimento prático, das coisas práticas, como a poda, limpeza da caixa d'água, a contratação de profissionais, de professores, de ATS, essa falta de investimento na educação nos angustia, nos assusta, e quando a gente vê o que tá já fechado, pronto, são as avaliações, né? E aí, o que eu gostaria de colocar é que temos que acolher nossos alunos, né? Respirar nosso currículo, enfatizar a escuta, porque o nosso currículo ele fala muito da escuta dos nossos alunos, para depois, no coletivo do chão da escola, redimensionar, adequar o PP, diante dos saberes e experiências que nossos alunos trouxerem. Porque quem está vivo não perdeu o ano, né? E não se perde conteúdo que não foi dado. Mas foram aprendidos outros conteúdos tão relevantes quanto, que muitos dessas áreas aí das exatas, desses seguidores de políticas neoliberais, desconhecem ou querem desconhecer, para enfatizar por meio de um instrumental que não há qualidade no ensino público. É isso que me angustia. É isso que eu vejo nessas avaliações. Mauri, acho que só estou preocupada aqui com o nosso tempo. Você fez uma intervenção muito importante. Eu queria ressaltar aí 2 pontos. Você falou na questão da vida, que quem está vivo já ganhou o ano letivo, porque é o que nos importa agora, é a vida. E a outra coisa é de ouvir, de acolher. E o governo estadual, o governo Dória, quando lançou esse plano de volta às aulas, não ouviu os profissionais da educação. Não, eu tenho, inclusive, o quadro, acompanhei, ele ouviu os sindicatos dos donos das escolas particulares, tanto a associação dessas escolas, como o sindicato. Ouviu as secretarias de governo, mas não ouviu nenhuma entidade representativa dos profissionais da educação, nem o SIMPEM, nem a Profem, nem o Sinesp, nem o Sindicep, nem a POSP, nem a UDEMO, nem a PASE, nem o CPP, nem a FUSE, nenhuma entidade foi ouvida, essas entidades que representam os profissionais da educação nas várias... Nem a associação da Marisa, a sua associação foi ouvida, Marisa? De forma alguma, e nem a UNCM, que é a União Nacional dos Conselhos. Exatamente. Né? A UNCM não foi ouvida, não foi chamada para discussão. Exatamente. Então, é uma decisão que veio de cima para baixo, uma decisão autoritária, né? Em compensação, a gente vai passar a palavra para o Roberto agora.
e escutam todos pela educação, escutam esses institutos privados aí e escutam nós. Porque eu só quero colocar que a gente deve estar pelo público e respeitar a nossa comunidade escolar. Os saberes construídos nesse período. Porque reforçar essa ideia de prioridade, de inadequação, de sentimento de culpa, isso tem que acabar. Essas mentiras há anos têm que acabar. Obrigado, Maurinho. Carlos, essa fala da Mauri também, que você colocou dois aspectos, mas essa questão da prova também, eu concordo com ela, é um absurdo. As escolas não têm condições de atender, não têm condições práticas de voltar. Então, é importante. Exatamente. Roberto. Muito bem, Carlos, Celso, mais uma vez, bom dia a todos, todas. Bom, eu sou o professor Roberto, sou conhecido também como professor Betinho, e trabalho tanto na Prefeitura de São Paulo, como na Prefeitura de Diadema. Eu trabalho com educação de jovens e adultos na Prefeitura de Diadema. Muito do que foi dito me contemplou com relação ao que está acontecendo na Prefeitura de São Paulo, né? Então, eu gostaria de focar um pouco também em outras redes, como a própria Prefeitura de Diadema, em que a gente também tem plantão com gestores lá, viu, gente? E já tem caso de diretores contaminados com a Covid. Então, por exemplo, ontem nós recebemos a notícia da Fausta, que ela é da gestão de uma escola aqui em Diadema, e que está internada. E ela, numa postagem, ela colocou claramente essa questão, né? Inclusive agradecendo, viu, Carlos, a sua tentativa de intervenção lá. Infelizmente, é uma realidade. Nós somos colocados aí para repensar o retorno, os professores desesperados com essa questão, porque a gente sabe que é importante se pensar em protocolos, sim, né? Que se discutam protocolos. Mas quando se colocam datas, isso cria uma expectativa falsa em que não está se respeitando a questão da ciência, e isso é importante, porque a pandemia não passou, nós estamos no auge, a curva está ascendente, todo mundo está vendo isso. E, infelizmente, se coloca a data e se projeta, obviamente, aí uma expectativa, por pressão, como já foi dito aqui, de escolas privadas, isso tem que ficar muito claro, as escolas privadas fazendo uma pressão enorme, né, para que se retorne, e aí os professores que já estão sofrendo com as aulas à distância, trabalhando mais do que antes, com um resultado muito inferior, porque a pandemia ela pôs uma lupa nas desigualdades sociais, a gente não consegue atingir os nossos alunos, né? Isso é desesperador para nós, porque a gente quer acolher. Sabe, Carlos, sabe, Celso, a gente, na nossa escola, a gente entrou em contato com os nossos alunos de EJA, mandou áudio de WhatsApp para tentar ver as dificuldades que eles estavam tendo. Então, a gente tem a realidade de alunos que não têm computador, que não têm rede de dados, que tem que fazer as atividades olhando um celularzinho, onde ele não consegue enxergar muito bem ali as letras, né? Então, a gente tenta buscar alternativas, às vezes até extraoficiais, aí para tentar ajudar, né, como essa de entrar em contato com os alunos, de tentar acolher. Isso acontece também na escola em São Paulo, no Sussumirata. É uma escola muito humana, a direção humana, tanto a direção do Átila Ferreira Vaz, quanto a direção do Sussumo. A gente tenta ali entrar em contato, fazer, mas a gente sabe que as dificuldades são hercúleas, né? E aí, os diretores são postos para entregar cestas básicas, né? São dadas responsabilidades como, por exemplo, ter que convocar profissionais de educação para ajudar nessa entrega. Por sorte, né, pelo diretor lá, a gestão ser muito bem avaliada e benquista, ele não precisa convocar ninguém, a gente mesmo se propõe a ir ajudar, até porque sabe da realidade dos nossos alunos e da necessidade deles. Mas aí o pai do aluno não consegue ir no dia, você tem que ir no outro dia para atender também, eles têm que ir para atender. Então, eles estão expostos o tempo inteiro. E como foi dito, e aí eu acho importante eu ressaltar uma questão, a disputa política que existe em torno da pandemia, em que nós temos um presidente que não respeita, um governador que disse no começo que ia respeitar a vida, mas está claro aí agora que não teve coragem de declarar um lockdown verdadeiro, onde as pessoas tivessem que ficar em casa para frear o crescimento,
e agora está cedendo às pressões econômicas, gera isso, a abertura da economia no momento do auge da pandemia, né? E em Diadema, por exemplo, que é a minha cidade hoje, a quarentena nunca foi respeitada. Essa é a realidade. Porque nós temos uma população tão vulnerável que precisava ir trabalhar, o auxílio emergencial demora, as mensagens são contraditórias, que as pessoas estavam na rua trabalhando. Eu tive que ir no posto tomar vacina e passei pelo centro da cidade, tudo aberto. Só tinham duas coisas fechadas, é o shopping, o bar do Zé, que é um bar tradicional lá, e 3, 4 comércios. Então, não há fiscalização, né? Não há uma vontade política disso, e isso, obviamente, se reflete na gente, porque se os pais precisam trabalhar, muitos deles, até pelo nosso trabalho, reconhecem que não é momento, não dá para mandar os filhos para a escola. Mas há outros que precisam deixar os filhos em algum lugar, e aí eles pressionam ao contrário. A gente sabe disso. Nas discussões que a gente tem travado feito, essas coisas têm surgido, têm sido levantadas. E não é culpa deles, né? Porque a gente está vivendo um momento único. Essa pandemia não é da cidade de São Paulo, da cidade de Diadema, do Brasil, é mundial. A gente teria que estar olhando o que foi feito de exitoso em outros lugares para imitar, fazendo as nossas devidas adaptações e correndo daquilo que a gente viu que foi um desastre fora. Mas não é isso que a gente está vendo, infelizmente, né? A ciência é desprezada, há um terraplanismo sanitário aí, né? Gente que ainda continua propagando e achando que os números de mortos de Covid são superfaturados, quando todos nós sabemos que eles são subnotificados, né? Um monte de gente que morreu em casa ou que não fez o teste não entra na contagem, né? O Ministério da Saúde escondendo números, e ano perdido, como foi colocado aí, muito bem colocado por alguns colegas, são 18 meses sem ministro. Deu uma travada aqui. Deu uma travada na fala do Agora Roberto. travou mesmo, parece que a internet dele caiu. Então vamos para Celso. Mas é importante a fala dele, Carlos, que ele traz o problema da EJA, né, como um segmento excluído, como a Alessandra trouxe das crianças com deficiência também, que foram excluídas desse processo, o Roberto traz da EJA. Importante a fala dele. Acho que a gente podia passar para Luciane Prates. Nos ouve? Luciane. A Luciane nos ouve? Que não. Parece que não. Acho que não, Celso. Parece que o Emídio está. Emídio nos ouve? Sim. O Emídio, passar a fala para você, tarde. Emídio, professor Emídio. Só lembrando, Emídio, Celso, que nós estamos com um problema de tempo, a gente só tem mais 15 minutos de live, então a gente tem que agora sintetizar para fazer aqui o fechamento. Então, Emídio. Obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos. Eu vou ser bastante breve, né? O caos ele está instaurado, infelizmente, as lideranças que nós temos à frente da nossa nação, à frente do nosso Estado, à frente da nossa cidade, não são de lideranças humanas, como foi dito pelo próprio professor Vitor Prado na noite de ontem, que, aliás, foi maravilhoso todo o contexto. E, infelizmente, agora está claro para todo brasileiro. Então, as nossas escolhas perante aqueles que nos representam governamentalmente, falando, elas têm que ter uma prioridade maior, né? Nós precisamos de humanos no poder. Nós precisamos, acima de tudo, de novos homens. E essa forma de formar novos homens, ela vai se dar dentro da escola. Então, para eu não me estender mais por conta do tempo, eu quero dizer a vocês que a situação que nós estamos vivendo nesse momento, ela é extremamente delicada. Eu tive perdas na minha família.
e de uma pessoa que não tinha recorrência nenhuma. E tenho muitas pessoas conhecidas também que tiveram, próximas a mim, que também tiveram perdas. Então, eu gostaria de colocar o governador, o presidente da República, o senhor Bruno Covas, dentro desse contexto, porque eu gostaria que eles respondessem se eles são realmente a favor da vida ou eles estão contra a vida. Essa medida que vem sendo tomada me prova que todos eles estão contra a vida. A economia é importante, mas a vida é fundamental. E preservar a vida é uma obrigação minha, sua, do outro, do outro, do outro, do outro. Nós os escolhemos para nos representar com a dignidade que, infelizmente, eles têm demonstrado que não são dignos do nosso voto para nos representar. E como nós estamos na escola e a sociedade está na mão do professor, quer que ele admita ou não, nos cabe fazer um trabalho totalmente diferente nos anos subsequentes, né? Para que essa comunidade, ou essas comunidades e essa sociedade, elas passem a enxergarem o óbvio, né? Muito obrigado pela oportunidade, parabéns, estou acompanhando de perto e eu espero que nós tenhamos mais adeptos para que nós possamos ecoar as nossas vozes e fazer mudar todo esse caos que está previsto para início em 8 de setembro. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado pelo seu depoimento, Emídio. Você traz uma experiência própria, né, da perda de família, que as pessoas precisam estar sensíveis a isso, né? Tem muitas pessoas que perderam seus entes queridos, então tem que mostrar isso mesmo. E profissionais também da educação que foram embora, né, com essa pandemia. Então, obrigado pela sua fala, professor Emídio. Celso, só uma observação na fala do Emídio. Emídio, você citou ontem a fala do nosso querido professor Vitor Paro, que fez uma intervenção, uma palestra comovente, impactante na noite de ontem. Quem quiser ter acesso a ela, ela está gravada, está no YouTube, está no nosso Facebook também. Quem não teve a oportunidade de assistir, mas vale a pena, muito bem lembrado, viu? Vitor Paro, Emídio. Legal. Acho que o Roberto vai concluir. Isso. Se vocês me permitirem, Roberto, 2 minutinhos. Tá bom. Só concluindo o raciocínio, é importante que a gente defenda, nesse momento, o profissional da educação que tem trabalhado mais, que tem se dedicado muito e que algumas vezes tem sido vilipendiado. Aqui em Diadema, nós tivemos, ontem mesmo, o caso de uma funcionária do RH da cidade fazendo postagens vexaminosas sobre os profissionais da educação, né? Dizendo que a gente não quer o retorno porque a gente não gosta de trabalhar. Nós trabalhamos muito e estamos trabalhando muito mais agora. E muito preocupados com o que está acontecendo com os nossos alunos, tentando ter um olhar acolhedor, mesmo sabendo que a pandemia, como eu disse, pôs a lupa sobre a desigualdade desse país. Para concluir, Carlos e Celso, apesar de tudo isso, eu sou esperançoso. Então, eu queria ler um poeminha, 1 minutinho, um poema de minha autoria, do meu livro, que foi recentemente lançado, A Poesia e a Luta. É um poema que tem o título Ainda Não. É rapidinho. A gente ainda não tem a escola que sonha e merece. Ainda não tem a justiça social. Ainda não tem uma sociedade livre de preconceitos e intolerância. Ainda não venceu o machismo, o racismo e todo e qualquer tipo de discriminação. Mas, em vez de enxergar isso com um olhar presunçoso ou pessimista, meu olhar é esperançoso. Ainda não. Parabéns, Roberto. Parabéns. Parabéns, viu? Obrigado. Se adequa muito ao momento que a gente está vivendo, Roberto. Parabéns. Exatamente. Passar a palavra para a Luciane, nos escuta agora? Não, acho que não, né? Então, vou passar a palavra para o professor João Batista. Professor João Batista, nos ouve? Acho que não, também.
Tatiana, professora Tatiana. Acho que está tendo... Vocês conseguem ouvir? Eu tô ouvindo você, Celso, mas parece que eles não estão conseguindo. Eu estou pedindo aqui para eles ligarem o som e o vídeo, mas não está acontecendo. Então, não, só enquanto... Falta a Gisele também. Oi? Falta a Gisele e a Marisa. Não, a Gisele falou. A Gisele falou, a Marisa falou também. A Marisa também. Eu queria só, antes de encerrar, dizer o seguinte, olha, uma coisa que é muito clara para todos nós, aí eu falo como professor também, os professores querem voltar ao trabalho, os professores estão loucos para voltar, para abraçar os seus alunos, para voltar para o cotidiano escolar, onde explode a vida. Acontece que nós queremos voltar com vida, essa é a questão. Os professores querem voltar, mas em condições adequadas, com segurança sanitária, já com o controle da pandemia. Nós não queremos voltar nessas condições que foram apresentadas. Nós estamos dizendo isso para toda a comunidade escolar, para os alunos, para os professores. Aliás, os professores não aguentam mais ficar em casa, eles querem voltar para as escolas e se relacionar com seus alunos, com os pais, com os colegas professores. Essa é a verdade, né? Mas com segurança sanitária e com o fim da pandemia. Isso aí é fundamental, a gente deixa claro para toda a comunidade escolar e para toda a sociedade. O maior bem, né? O maior bem que a gente tem que defender, que é a vida. É a vida nossa, dos nossos parentes, dos nossos alunos, dos pais dos nossos alunos. Eu fico imaginando essas crianças, né, como já foi dito aqui, o distanciamento social. Como que uma criança vai fazer distanciamento social? Então, se a pandemia não tivesse sido vencida, de fato, isso é só para pôr no papel, não vai acontecer. E aí, essas crianças convivem na escola, voltam para casa, para seus pais, seus avós. Eu estou com o meu neto aqui, porque o pai dele, a mãe dele tem que trabalhar. Então, daqui, se ele estivesse na escola lá, ele estaria muito provavelmente em contato com o vírus, trazendo para nós. Essa é a realidade. Por isso que nós estamos tomando providências, porque quando sair o decreto, no dia 2, nós vamos acionar a Justiça, vamos entrar com uma representação no Ministério Público, uma outra no Tribunal de Justiça. Medidas serão tomadas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legislativo. Vou apresentar um PDL, um projeto de decreto legislativo, revogando o decreto do governador. Então, nós vamos fazer uma luta intensa em defesa da vida. Eu estou preocupado com o tempo. Angélica, que chegou agora. Angélica, se você puder falar agora, porque acho que não... Angélica... Oi? Estou ouvindo. Nos ouve, Angélica? Estou ouvindo, sim. Eu entrei mais para me situar dos assuntos mesmo. Tá bom. Se você quiser falar, a palavra é sua. Se você quiser fazer uma intervenção, qual que é a sua escola, a sua rede? Eu trabalho junto com a Gisele, mas ela já nos representou, ela já falou por nós. Muito bem representada, muito bem. Sim, exatamente. Só tenho a agradecer a fala dela. Tá, ok. Carlos, só falar da fala do Roberto, os profissionais da educação, os professores, todo mundo quer voltar assim às aulas, os profissionais da educação, né? Roberta, os professores estão aqui. A gente sabe da questão social, solidariedade que os professores têm. Antes tinham, sempre tiveram, e agora na pandemia muito mais, querendo acolher, fazendo acolhimento de forma até voluntária desse papel solidário, né, que faz. E a palestra do professor Vitor Paro ontem coloca os educadores, né, nessa questão da humanização. Ele falou que não existe mais ninguém mais humanizado do que um professor que trata com crianças, né, trata com o futuro, trata com sonhos. Então, quem fala isso, quem despreza a educação, não sabe o que está falando, não conhece a educação, nunca esteve numa escola, não sabe o que é essa realidade. Então, a gente tem que valorizar sim, brigar muito, lutar muito para salvar a vida das pessoas, desses grandes guerreiros e guerreiras que estão aí cuidando das nossas crianças, né, do nosso futuro. Então, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós vamos lutar, e essa live se dedicou a isso, e a gente vai atuar, como o Carlos falou, a gente vai para o Ministério Público, vai para o Judiciário,
se houver essa abertura assim, responsável, criminosa, colocando todo mundo em risco, né? Principalmente as crianças, os profissionais da educação, mas as crianças e seus familiares, a gente vai acionar o Ministério Público e tomar as medidas cabíveis aí. Então, quero agradecer muito a presença... Professor, que nós estamos trabalhando, porque existe uma fala de que nós não estamos trabalhando, nós trabalhamos muito mais do que em sala de aula. Com certeza. E, assim, estão jogando até os funcionários contra o professor, porque o inspetor está na escola, o gestor está na escola e o professor não está. E nós estamos, assim, o tempo todo, até com críticas dos vídeos, porque nós não somos youtuber, né? Então, nós estamos, sim, trabalhando, disponibilizando o WhatsApp, o espaço da nossa casa, a nossa privacidade, porque nós estamos expondo o nosso rosto, nossa família, o nosso telefone para as pessoas. Então, assim, é um apelo até para a sociedade. Tenha um olhar mais de empatia, porque nós estamos, sim, trabalhando e não estamos trabalhando pouco, nós estamos nos reinventando a cada dia. Obrigada pela oportunidade e parabéns pela live. Aluno mandando dúvidas, viu? Meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. E a gente responde, porque sabe que se ele está mandando aquele horário, é porque é o horário que ele está disponível para tentar fazer a atividade. Isso é uma realidade. Sem dúvida nenhuma, vocês estão cobertos de razão. Pessoal, muito obrigado pelas intervenções, pela participação de vocês. Isso foi fundamental. Nós faremos outras lives como essa, e todas as noites, praticamente, nós estamos fazendo lives abordando a questão da educação, abrindo espaço para que os profissionais da educação possam se manifestar, trazendo também debates importantes com pesquisadores, com pessoas que militam na área da educação, como o Vitor Paro, como já fizemos com o Daniel Cara, com o Miguel Arroio e tantos outros. Então, todas as noites, praticamente, nós estamos abrindo espaço para fazer a resistência da educação e dos profissionais da educação. Muito obrigado pelas intervenções que vocês fizeram. Um abraço, obrigado, Celso. Um grande abraço a todas e todas. Importante esse ato. Então, vamos continuar nessa luta, todas e todos. Um abraço. Até logo, pessoal. Boa tarde a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau.